Olha, o sarampo é uma doença viral aguda extremamente grave, principalmente em crianças menores de 5 anos, pessoas desnutridas e imunodeprimidas. Os casos da doença estão aumentando e hoje vamos trazer esse alerta para a imunização contra o sarampo, especialmente em crianças. Ao vivo, eu estou recebendo a médica pediatra, a doutora Ana Jovina, do DeCos Day Hospital. Seja bem-vinda à TV Atalaia, bem-vinda ao nosso Balanço Geral Amanhã e ao quadro Fala Doutor, esse quadro que já é sucesso. Bom dia. Bom dia, obrigada, Tamires. A gente agradece demais. Lembrando que você, telespectador, telespectadora que está na capital, no interior do estado, pode interagir e enviar a sua pergunta. Você que é pai, você que é mãe, você que tem criança em casa, tem dúvidas sobre o calendário vacinal, tem questionamentos sobre como deve ser aí a vacinação para sarampo, contra sarampo em crianças, envie a sua pergunta. Diga seu nome completo para que eu possa ler no ar a sua pergunta. Vamos então, aqui no telão, a telespectadora Ana Júlia está ligadinha com a gente em Riachuelo. Bom dia, população riachuelense. Quais são os sintomas do sarampo, doutora? O sarampo, ele começa com os sintomas gripais. A criança começa com uma secreçãozinha nasal, com tosse, com o olhinho vermelhinho. A conjuntivite é um sintoma muito característico do sarampo e uma febre alta. Depois de 3, 4 dias começam a aparecer as manchinhas no corpo. Começam na face, atrás da orelha, dentro de 3, 4 dias disseminam. Então a característica principal do sarampo é a febre e as manchinhas no corpo. Daí os pais e mães já têm que ficar atentos, né, a esses sintomas. Sim. Próxima pergunta aqui no telão, quadro Fala Doutor, a telespectadora Maria Aparecida ligadinha com a gente no sul de Sergipe, em Boquim. Quais são, doutora, as possíveis complicações do sarampo para as crianças? Ótima pergunta, porque o sarampo é uma doença grave e que pode sim levar a complicações com a frequência muito mais alta do que as outras doenças exantemáticas. Então, as principais complicações do sarampo são a otite, a infecção do ouvido, a pneumonia. A pneumonia é muito frequente em crianças, principalmente em crianças, e complicações mais graves relacionadas ao sistema nervoso central, a encefalite, a meningite. Um pouco mais raras, mas não tão raras. Importante demais, então, você ficar por dentro dessas complicações para manter o seu calendário, o calendário vacinal do seu filho, da sua filha em dia. Vamos à próxima pergunta? Quadro Fala Doutor. João dos Santos está ligadinho com a gente em Maruim. Bom dia, população maruinense. Como deve ser, doutora Ana Jovina, a vacinação contra o sarampo nas crianças? Então, a vacinação contra o sarampo é feita com a vacina tríplice viral. A primeira dose é aos 12 meses e a segunda dose é aos 15 meses. A gente considera uma criança imunizada quando tomou as 2 doses. Então tem que tomar as 2 doses. Qual a frequência, com qual idade, qual o intervalo de tempo entre uma dose e outra? O intervalo preconizado pelo PNI é de 3 meses. Então toma a primeira dose com 12 meses e a segunda dose com 15 meses. Mas, caso não foi feito nesse período, pode fazer em qualquer fase da vida. Tanto é que está começando agora uma campanha, inclusive para adultos. Ótimo a gente trazer essa informação. Vamos para mais uma pergunta. José Carlos Ribeirópolis, ligadinho em Ribeirópolis. Bom dia para toda a população aí de Ribeirópolis. Como está a cobertura vacinal contra o sarampo em Sergipe? Muitas crianças aparecem nos consultórios sem terem sido vacinadas? Então, nos últimos 5, 6 anos, a cobertura vacinal caiu no Brasil inteiro, né? Inclusive em Sergipe. Então, infelizmente, a gente está vendo que não via 10 anos atrás, né? Crianças chegarem nos consultórios, nos ambulatórios, sem a vacina. Então, a gente precisa trabalhar no aumento dessa cobertura vacinal. O sarampo é uma doença altamente contagiosa e a prevenção é a vacina. A prevenção é a vacinação. A gente vivenciou aí a pandemia nos ensinou isso muito bem. A melhor maneira de controlar qualquer doença é a vacinação, prevenir e controlar. Vamos à próxima pergunta, então. Fala, doutor, no ar. Bruno Almeida ligadinho em Lagarto. Bom dia a toda a população lagartense. O que fazer quando a criança apresenta sintomas do sarampo, como, por exemplo, diarreia, pneumonia e otite? Tem tratamento? Bruno, o sarampo em si não tem tratamento, ele é uma doença viral e o tratamento é suporte, tratamento sintomático. As complicações, sim, principalmente se forem complicações bacterianas, as pneumonias bacterianas, as otites bacterianas. Então, o sarampo, gente, é uma doença grave. A criança com sarampo não deve ficar em casa, deve procurar o médico é quem vai resolver o que é que vai fazer, qual vai ser o melhor tratamento para aquela criança. Então, vamos entender que é uma doença grave e que precisa ser
A criança precisa ser vista. Importante demais. Daqui a pouquinho eu vou ler mais perguntas, vamos colocar aqui no telão. Josefa de Jesus, ligadinha com a gente no bairro Santa Maria, Aracaju. Quando há surto de sarampo, é preciso buscar a vacinação novamente, doutora? Sim, Josefa. Então, o Brasil, ele começou a vacinar em massa contra o sarampo na década de 90. E por volta de 2016, a gente se tornou uma zona livre do sarampo, né? Mas, infelizmente, essa certificação durou pouco. A partir de 2017, 2018, já começaram a surgir casos novos e surtos. Então, desde 2018 que a gente está tendo surtos. E o que é que a gente tem que fazer para combater isso? Vacinação em massa. Alta cobertura vacinal. Sarampo é uma doença altamente contagiosa. Então, a cobertura vacinal tem que ser acima de 95%. Acima de 95% é o ideal. E olha, muitos telespectadores enviando mensagens nesse momento. É a interatividade, a participação popular aqui no BG. E ela fala assim, essa telespectadora: bom dia, Tamires, aqui é a Eli Rayane. Estou ligadinha em Malhador. Bom dia, Eli. Obrigada pela audiência. A minha pergunta é, o sarampo é contagioso? Ellen, extremamente contagioso. Um caso de sarampo pode contaminar, uma pessoa com sarampo pode contaminar 18, 19 pessoas. Então, quando aparece um caso, tem que se fazer um bloqueio, um isolamento imediato, porque a transmissibilidade é alta, extremamente alta. Então, é contagioso. Há como Muito evitar, contagioso. já que é contagioso ou não? A transmissão do sarampo é respiratória, através de gotículas de aerosóis. Então, tosse, fala, espirro. Então, se a gente tem um caso suspeito do sarampo, isola esse caso, faz o bloqueio vacinal, que a gente chama, comunica a vigilância epidemiológica. O sarampo é uma doença de notificação compulsória, então tem que comunicar. Não precisa ser um caso confirmado, caso suspeito tem que ser comunicado para que a vigilância tome todas as providências para não haver o surto. Então, quando é que a gente vai suspeitar de sarampo? Febre, conjuntivite, exantema, principalmente na pessoa não vacinada. Principalmente a pessoa não vacinada, né? Quais são as principais orientações, então, para os pais e mães? Principalmente dos bebês que já estão na faixa etária de vacinação. A principal orientação, gente, é vacinar. Não perder a oportunidade de vacinar. A criança completou os 12 meses, procura a unidade básica de saúde, receba a sua vacina, é uma injeçãozinha subcutânea. Com 15 meses, fazer a segunda dose e, diante de qualquer suspeita clínica, febre, mancha no corpo, olhinho vermelho, tosse, procurar assistência médica. Tem mais uma pergunta aqui no telão. André Vieira ligadinho com a gente em Frei Paulo. Crianças que já tiveram sarampo precisam ser vacinadas novamente, doutora? O sarampo confere imunidade, mas a recomendação para a próxima campanha é vacinar todas as crianças, independente do status vacinal, independente de já ter tido a doença. Então, se tem a doença confirmada, o diagnóstico confirmado, a gente pode até, nesse momento não, nesse momento vai ter que vacinar. Mas, se em outra situação, a gente pode até pensar em não vacinar. Mas a recomendação é vacina, independente de ter tido a doença, vacina. Importante demais esse alerta que a gente está trazendo hoje. Aqui no BG, leva a sua criança, leva o seu garotinho, leva o seu bebezinho para ser vacinado. Doutora Ana Jovina, muito obrigada pela participação. A gente sabe que informação salva vida e a gente acredita demais no alcance que tem a TV Atalaia para educar, para instruir, para levar informação de prestação de serviço. Muito obrigada, doutora. A gente que agradece, Tamires. Muito obrigada à TV Atalaia, ao The Cosday Hospital, por permitir que a gente leve essa informação confiável numa época de tanta desinformação, né? É verdade. A gente quem agradece a presença aqui da doutora Ana Jovina, aqui representando o time do The Cosday Hospital. E toda quarta e sexta-feira você acompanha o quadro Fala Doutor, com a presença incrível desses profissionais. Obrigada e bom dia. Bom dia.